Boa noite, pessoal que está entrando aqui. A gente vai aguardar uns 5 minutinhos aqui para o pessoal terminar de entrar e a gente já vai começar o nosso Webinar. evento. Perfeito. Não. Obrigada a todos que chegaram pontualmente. Call. Isso aí eu vejo aqui o Hugo Chaves já entrou também, tá? Ok. Perfeito. Do nosso lado estamos todos, né? Só para confirmar. Perfeito. Boa, para quem está entrando agora, pessoal, estamos só aguardando um minutinho para começar. Esperando só mais gente entrar, os brasileiros atrasadinhos. Eu acho que dá para a gente começar, né? 4 e 2, a gente vai fazendo aquela introdução, quem for entrando vai entrando e não vai perder conteúdo de fato. Então, pessoal, muito obrigada a todos que tiraram uma horinha do seu dia, logo nessa segunda-feira, para participar do nosso evento. Meu nome é Raíssa e eu vou ser a host do webinar hoje. E eu sou PhD Candidate em Economia na Universidade de Illinois, em Chicago, e coordeno o programa de mentoria para mestrado e doutorado da Brasa. Comigo hoje, do time da Brasa, nós temos Tiago, que também é estudante de doutorado na Carnegie Mellon University, e ele é do 3º ano do curso de Engenharia Civil e Ambiental, e também Rafael, que é estudante de PhD do 2º ano em Fisiologia em Yale. Queria aproveitar esse início de webinar para fazer um agradecimento especial a todos esses convidados especiais que a gente tem hoje aqui, do Lehman Center de Stanford. Temos conosco Ana Carolina Queiroz, Camila Pereira, o nosso professor ilustríssimo David Planck, diretor do centro, Hugo Chaves, Ana Machado, Felipe e Rodrigo. Então, agradecimento realmente muito especial. Ao longo do webinar, vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor cada um deles. E antes da gente começar, de fato, é bom relembrar, né, aquelas regras de boa convivência do Zoom. Então, primeiro de tudo, vocês já foram programados para entrar no webinar em mute. Então, o ideal é que vocês fiquem em mute até o final. Lá no final de toda a apresentação, a gente vai abrir para uma sessão de perguntas e respostas, e aí lá alguns de vocês terão a oportunidade de abrir sua câmera, abrir seu microfone e fazer pergunta direto ou para o nosso professor ou para os nossos Lehman Fellows aqui. Importante também é que a gravação, todo o webinar de hoje está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Brasa. Então, caso algum aspecto passou muito rápido, não tem problema, depois você vai conseguir ir lá e reassistir tudo. Ou então, caso esqueceu o nome de alguém e queria fazer uma pergunta específica, também você tem condições de ir lá e rever. Então, não se preocupe. Quem tiver também questões durante a apresentação e já quiser fazer logo, pode mandar suas perguntas como que chama mesmo? No questions, né? Ali no chatzinho aqui do nosso Zoom. No chat do nosso Zoom. Fiquem à vontade para já mandar as respostas. Tiago, nosso integrante da Brasa, vai ficar o responsável por responder as perguntas que são um pouquinho mais straightforward e aquelas que não são tão diretas vão ser elencadas com ordem de
mais uma prioridade em termos de o que vai agregar para todo mundo que está aqui assistindo e o tempo que levaria para responder cada pergunta. Mas também não se preocupem caso vocês tenham feito uma pergunta e ela não deu tempo da gente responder hoje, escreve para a gente e a gente manda as perguntas direto para o pessoal do Lehman Center, ou se for algo que a gente já sabe responder, como Brasa, a gente já responde também. Então, ninguém vai ficar levando pergunta para casa, isso é muito importante de dizer, e também é uma oportunidade para vocês que estão aqui hoje de interagir com o pessoal do Lehman Center de Stanford. Então, um agradecimento também muito especial é para a Cristina, que é a nossa ponte Brasa Lehman Center, que sem ela nada disso estaria sendo possível. Então, vamos, de fato, começar. Nossa apresentação hoje, esse webinar, vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, a gente vai explicar o que é a Brasa, porque vocês estão ouvindo falar, né? Brasa, 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 desde o princípio do webinar, mas eu tenho certeza que muitos de vocês ou já ouviram falar sobre o que é a Brasa, mas não sabem direito, ou nem ouviram falar da Brasa. Então, a gente se apresenta rapidinho, mas sem tomar muito do tempo de vocês, porque a gente sabe que vocês estão mesmo aqui, é para ouvir o pessoal do Lehman Center falar, né? Então, é isso, essa é a primeira parte, vai ser rapidinho, depois a gente abre para os nossos Lehman Fellows e o professor David, para apresentarem o Lehman Center em si e um pouquinho da história e da trajetória deles. E, por último, a gente fala um pouco do nosso programa de mentoria da Brasa para mestrado, para ajudar alunos a fazerem mestrado e doutorado fora. Então, vamos lá começar. Então, o que é a Brasa? A Brasa é a Brazilian Student Association. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, formadas por estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação no exterior. Nossa missão é empoderar a próxima geração de líderes brasileiros por um Brasil melhor. A Brasa hoje está presente em mais de 90 universidades, desde as Américas até a Ásia, e hoje conta com uma rede de mais de 9.000 estudantes. Nosso grande objetivo é virar referência para todo aluno brasileiro que ou quer estudar no exterior, estuda no exterior, ou já estudou no exterior, nos consolidando como uma organização formadora de líderes, seja onde for, seja no setor público, no setor privado ou no setor social. A Brasa é dividida em 3 grandes pilares: o pilar pré-universitário, o pilar universitário e o pilar alumni. O pilar pré-universitário é aquele que busca inspirar e capacitar os estudantes que querem estudar fora, ou seja, ainda estão naquele primeiro passo de estudar fora. Como que a gente faz isso? Através de programas de mentoria, disponibilização de conteúdos online gratuitos e ajudas de custo e bolsas de estudo. Nosso segundo pilar, que é o universitário, ele busca engajar e conectar aqueles alunos que já estão estudando fora, através de conferências, networking, mentorias e capacitação profissional. E, por último, o nosso pilar alumni é para aqueles alunos que já estudaram fora e, basicamente, é uma grande rede de networking e de auxílio para o próximo passo daquele aluno, né, no mercado de trabalho e auxiliando ele a sua carreira, o que espera ele pela frente. Então, no nosso pré-universitário, a gente ajuda brasileiros a estudar fora. A gente dá palestras em todo o Brasil para inspirar os jovens do ensino médio. A gente sabe que tem muita gente capacitada no Brasil e muitas vezes só falta aquela inspiração, aquele empurrãozinho. Então, a gente faz essas palestras, a gente dá mentoria gratuita para candidaturas em universidades estrangeiras, tanto nos Estados Unidos e Canadá quanto na Europa. E, como eu falei antes, a gente coloca materiais online para auxiliar o processo de application de vocês, porque não dá para admitir todo mundo no nosso programa de mentoria. Olhando para os nossos números ao longo dos anos, a gente já criou mais de 450 pares de mentoria
desde o início do programa. Nosso foco é em pessoas que ou estudaram em escola pública ou são bolsistas em escolas particulares, e essas pessoas representam 92% do nosso pool de mentees hoje. No ano passado, 85% dos nossos mentees foram aprovados em top schools do mundo inteiro. E com a ajuda dos nossos parceiros, há um pouco mais de um ano, a gente começou um programa de Bolsistas Brasa, em que a gente dá auxílio financeiro para que estudantes que outrora não teriam condições de estudar fora possam, sim, realizar esse sonho de estudar fora. Além disso, a gente, para os estudantes que já estão estudando fora, a gente conecta a nossa rede em eventos presenciais para meio que engajar, inspirar, impactar esses jovens que já estão fora do Brasil, está sempre conectando eles com a realidade brasileira e, quem sabe, não trazê-los de volta para o Brasil. Só como alguns exemplos, a gente normalmente tem 3 conferências presenciais por ano, né, em condições de normalidade, sem pandemia. A Brasa em Casa, em São Paulo, a Brasa Summit, que é nos Estados Unidos, a última edição em Boston, e a Brasa Euroleads, a última edição também em Paris. E só para dar uma contextualizada, a gente traz nomes de peso para dentro dos nossos eventos, para que, de fato, tópicos relevantes para a formação e capacitação daquele aluno estejam sempre sendo abordados. Alguns nomes aí: Jorge Paulo Leman, Marina Silva, Sérgio Moro, Luísa Trajano e dentre outros. Esses são apenas pequenos exemplos. A gente também tem programas de capacitação desses jovens profissionais. Esses programas são mentorias também one-on-one, em que cada mentor é pareado. Alguém me mutou sem querer, mas agora estão me ouvindo, né? Perfeito. Então, esse programa de mentoria, cada mentee é pareado com um mentor, mas agora o objetivo é o próximo passo, é o next step. Então, é um programa de mentoria profissional, não mais de application para a universidade. Também trazemos grandes nomes para o nosso programa Next. Aí alguns exemplos: Cláudio Haddad, Marina Silva de novo, Joyce Toyota, dentre outros. Tem sempre grandes profissionais e grandes personalidades sendo mentores do nosso programa. E agora, Rafa vai falar um pouco do que a gente vem construindo para grad students, porque a Brasa inicialmente foi formada por estudantes de undergrad para estudantes de undergrad. E agora a gente vem expandindo a Brasa exponencialmente para grad students, e é isso que Rafa vai estar abordando a partir de agora, nos próximos minutinhos. Perfeito, então. Muito obrigado pela palavra, Rafa. É basicamente isso que a gente faz. A gente também trabalha conectando os alunos de pós-graduação que chegam aqui para os Estados Unidos. Então, se você chega a fazer pós-graduação no exterior, você também vai ter uma rede de apoio, né, que nós oferecemos e visando ajudar esses alunos. Hoje, na nossa rede, nós temos mais de 300 alunos que estudam nas Américas, ou seja, Estados Unidos e Canadá, 229 nos Estados Unidos, 75 no Canadá. Pode passar, Rafa. Então, mas é uma rede que está amplamente crescendo ainda. E nós temos iniciativas para esses alunos que também fazem pós-graduação no exterior. Nós temos iniciativas de conexão, ou seja, iniciativas que visam conectar esses alunos com outros alunos da mesma região ou da mesma área para dar um suporte para eles. Nós temos grupos no Slack, grupos locais chamados Brasa Cidades, que visam ajudar alunos que estão chegando, capacitá-los e também fazer um networking dos alunos dessa região. E nós também temos outras iniciativas mais específicas que, por exemplo, visam democratizar o conhecimento científico, do conhecimento científico que alunos e pesquisadores brasileiros produzem no exterior, né? Uma dessas iniciativas é o Brasa Publica, que consiste, como eu falei para vocês, na difusão do conhecimento
do que os pesquisadores brasileiros vêm produzindo no exterior, na forma de vídeos de 10 minutos, onde esses pesquisadores apresentam seus artigos científicos e, além disso, contam suas trajetórias para mostrar que não existe um caminho específico para que a gente consiga atingir nossos sonhos e estudar no exterior. Existem caminhos diferentes e é muito legal. Então, se vocês têm interesse, tudo isso está disponibilizado no portal da Brasa, então, que é publica.gobrasa.org, e é uma nossa iniciativa que também a gente tem. Pode passar. Eu queria aproveitar para frisar que o Brasa Publica é especialmente interessante para a maioria da audiência aqui, que ainda está naquela dúvida se quer ou não quer estudar fora, e se for estudar fora, qual é o melhor caminho. Então, o Brasa Publica, de fato, vai dar um panorama geral de o que é que pesquisadores brasileiros vêm fazendo mundo afora. E também tem esse caráter inspiracional, onde você vai poder ver a trajetória de pessoas que podem ser muito parecidas com a sua e ver onde essas pessoas chegaram. E aí você diz, então eu também posso. No geral, nós preparamos os alunos para estudar no exterior, e assim que esses alunos são aprovados, nós também damos todo o suporte e apoio para eles. Então, essas são algumas das nossas iniciativas que nós temos. Nós temos iniciativas de conexão, nós temos também grupo. Você quer estudar no exterior, nós temos nosso grupo no Facebook chamado BrasaGrad. Então, é uma outra fonte de informação para você que quer estudar no exterior. Nós temos nossos grupos locais, nós temos nosso programa de mentoria, né, o pré-pós-graduação, que a Rafa vai estar falando um pouco mais hoje, e essas são as nossas iniciativas do BrasaGrad, o time de pós-graduação da Brazilian Student Association, da Brasa. Perfeito. A gente, como Brasa, está presente em todas as etapas do funil. Se você pensa em estudar fora, fala com a Brasa e a gente te apresenta, como se diz lá em Recife, o caminho das pedras. E agora, vamos passar a palavra para os nossos convidados especiais do Lehman Center de Stanford. Professor, com você a palavra. Está no mute. Ok. Agora. Ok. Boa noite a todos e todos. Eu sou David Plank, sou professor de Stanford e co-diretor do Centro Lehman aqui em Stanford. O Lehman Center foi estabelecido há 10 anos, em 2011, com a missão de apoiar o melhoramento do sistema educacional do Brasil. No Lehman Center trabalhamos em parceria com os nossos alunos, os alumni, os colegas e amigos no Brasil, no desenho, avaliação e implementação de políticas e práticas inovadoras. Trabalhamos com o MEC, com os secretários estaduais e municipais e nas escolas brasileiras. Os professores e alunos no Lehman Center participam em pesquisas sobre os grandes desafios educacionais do Brasil e colaboram nos projetos do centro. Neste momento, temos 2 projetos principais. O primeiro é o programa de especialização docente, que se chama PED, que tem o objetivo de melhorar a formação inicial e em serviço dos professores nas escolas públicas no Brasil. E neste projeto trabalhamos em parceria com muitas universidades públicas e particulares brasileiras. O segundo projeto é a criação de uma associação brasileira que se chama Dados para um Debate Democrático em Educação, ou D3E, que trabalha com pesquisadores e policymakers no Brasil para ampliar o papel da pesquisa acadêmica no debate público sobre os desafios educacionais no sistema educacional do Brasil. No ano passado, o Lehman Center lançou uma iniciativa para ampliar e diversificar o conjunto de candidatos que querem entrar nos 4 programas de mestrado aqui em Stanford. O centro oferece bolsas aos alunos brasileiros que cobram quase todos os custos dos programas.
E agora trabalhamos em parceria com a Abraça e outros parceiros para recrutar e apoiar alunos diversos em todos os censos, em termos de cor, de etnia, gênero e classe social. Tem 4 programas de mestrado aqui na School of Education de Stanford. O programa de International Comparative Education, ou ICE, o Policy Organization and Leadership Studies, ou POLS, Learning Design and Technology, LDT, and Education Data Sciences, EDS. E hoje temos 4 alumni de Stanford que vão apresentar os programas. E nos próximos meses teremos 4 lives discutindo cada programa em mais detalhes. E agora eu tenho o prazer de passar a palavra para a Ana Machado, que vai falar sobre o programa POLS. Obrigada, professor Planck. Boa noite para todo mundo. Eu sou ex-aluna do programa POLS, que é um da Escola de Educação de Stanford, mais focado em políticas públicas e liderança. Então, como o próprio nome diz, ele é voltado para quem quer atuar com educação, ou no terceiro setor, ou nas escolas, no governo, em startups, empresas, mas ele é muito voltado para a formação de lideranças e também tem um foco maior em política pública. Ele é um mestrado que dura 9 meses, então ele é bem rápido e intenso, e ele tem uma estrutura curricular na qual você tem muita flexibilidade para escolher as disciplinas que você vai cursar. Então, você tem 3 eixos no programa, um é de habilidades, o outro é de teoria e o outro é de conhecimento, e você tem um número mínimo de créditos para cumprir em cada um desses eixos, mas as disciplinas que você vai escolher têm uma certa flexibilidade, o que ajuda você a fazer um programa que tem mais a sua cara. E um outro diferencial, né, uma característica do POLS que difere um pouco dos outros cursos de mestrado na Escola de Educação de Stanford, é que ao final você não precisa escrever uma tese acadêmica, mas você faz um trabalho aplicado com uma organização que é parceira do programa. Então você tem a oportunidade de estar interagindo com organizações do terceiro setor, com universidades, até com governos, e você faz um trabalho que vai ser utilizado por essas organizações. Então eles apresentam seus desafios no início do curso, e aí a gente usa o conhecimento acadêmico teórico para ajudar a endereçar, a solucionar um desafio de uma organização real em educação. Então, também aí acho que é uma oportunidade que já conecta um pouco, né, o que a gente está vendo na academia, durante o mestrado, com desafios práticos e reais. Ele é um programa que tem muitos americanos, então, diferente do ICE, que é um programa mais internacional, tem muitos alunos que são mesmo dos Estados Unidos e alguns poucos que vêm de outros lugares do mundo, o que é interessante porque também dá a oportunidade da gente conseguir aprender um pouco mais sobre o sistema de educação nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, para os brasileiros que tiverem interesse nesse programa, a gente tem o Lehman Center em Stanford, que faz seminários semanais sobre educação brasileira. Então, vocês também conseguem ter essa visão e debater temas sobre o Brasil, o nosso contexto, os nossos desafios. E eu acho que é isso, assim, sobre o POLS, em linhas gerais. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando sobre processo seletivo. O processo seletivo para qualquer curso de mestrado em Stanford é muito parecido. Então, tem uma parte que é de testes que você tem que submeter, tanto o TOEFL ou o GRE, no nosso caso, né, que é uma prova que a gente tem que submeter e fazer, quanto a análise do seu currículo e do seu histórico acadêmico. E, além disso, tem uma parte também de escrever uma carta de motivação e 3 cartas de recomendação, que são pessoas que trabalharam com você ou já te orientaram na universidade, tudo, que você vai pedir essas cartas, essas recomendações para submeter. Então, é um trabalho que eu recomendo começar com antecedência e olhar no site, porque tem muita informação. Então, se tiver alguma dúvida, entrar em contato por e-mail, porque eles são muito solícitos. Mas para fazer bem feito e ter chances de entrar e ser competitivo, se programem com antecedência. Mas vocês têm todas as condições e com a bolsa do Lehman Center também muitas oportunidades. Então, acho que em linhas gerais é isso sobre o POLS. Se tiverem alguma dúvida também, fico à disposição. Obrigada. Antes da gente passar para o próximo Lehman Fellow, o Hugo, eu queria aproveitar para dizer que a Brasa também está aí para ajudar vocês com o processo de mentoria, para ajudar nesse processo de application como um todo, e a gente vai falar melhor
como no futuro. Hugo, é com você para falar sobre o ICE. Massa, muito obrigado. E digo que para quem tiver a oportunidade de ter a mentoria da Brasa, saibam que vai ser um passo enorme, porque a minha experiência foi zero mentoria, eu estudei para GRE, para TOEFL com vídeo de YouTube, então ter uma mentoria que auxilia tanto a parte de conteúdo mesmo que você tem que saber fazer, de fazer as provas, que são bem mecanizadas, né? Você tem que ficar fazendo prova, quanto à parte psicológica mesmo, de apoio, né, no processo, sintam-se privilegiados e agradecidos, porque com certeza vai ser uma coisa muito importante. Mas beleza, o ICE, que é o International Comparative Education, ele é bastante diferente do programa da Ana, né, do POUS. Ele é um programa que tem um perfil mais acadêmico. Então, o objetivo principal, né, o trabalho final, pós 10, 11 meses de mestrado que acontece, é uma tese, né, é um artigo que os diretores do programa consideram publicável. Então, durante a trajetória, a gente tem um foco bastante forte na escrita acadêmica e na leitura de artigos científicos, no entendimento de como as revistas acadêmicas se estruturam e como o seu tópico de pesquisa se encaixa em determinada revista, um foco também grande de qual base de dados você vai usar no seu trabalho e como acessar essas bases de dados. E uma coisa incrível de Stanford e também do Lehman Center, porque eu trabalhei muito próximo de um pós-doutorando e também trabalhei próximo de doutorandos que estão presentes sempre ali no Lehman Center, que são brasileiros, a gente tem esse suporte muito grande, né? Então, a gente tem, por mais que seja muito rápido que tem que fazer a coisa, sempre você tem suporte na universidade inteira e nas pessoas que estão ao seu redor. Então, junto a esse perfil acadêmico, eu diria que tem uma estrutura curricular bem intensa também. Em Stanford, eu acredito que na grande maioria das universidades americanas, a gente não tem uma separação de semestre, né? Se separa por quarters, que são as estações do ano, basicamente. Então, elas acontecem, são meio que 3 meses, né? Cada semestre, assim. Então, em 3 meses, eu tive trabalho para fazer de matéria que eram semelhantes a um semestre da Universidade Brasileira. Então, foi um ano bem intenso mesmo. Os 2 primeiros quarters são, no meu curso, né, no ICE, eles têm matérias mais obrigatórias, então você tem menos flexibilidade, e nos 2 últimos você tem mais flexibilidade, que é muito legal, porque... Na internet, Adriana, eu vou te contar. Acaba que... Não reinicie agora não, que eu estou no vendo. Não sei se eu consigo. Pode ir? Mas, acaba que quando você tem a flexibilidade e a oportunidade de pegar coisas por sua conta própria, você não consegue pegar tudo que você quer, porque tem tanta coisa interessante para fazer dentro da faculdade, dentro de Stanford, que não sobra tempo. E a School of Education, né, que é onde todos nós estudamos, também é muito legal a flexibilidade que você tem para aproveitar todos os cursos, né? Então, eu fiz curso com a Ana, fiz curso com gente do LDT, fiz curso na galera do Lenter, você acaba convivendo muito com os doutorandos, então isso é muito legal. E o ICE, para finalizar, acho que o grande diferencial dele, além desse perfil acadêmico, é a questão de ser um ambiente muito internacional. Tinham 16 pessoas na minha turma, eram 9 chinesas, uma amiga minha do Hong Kong, do Paquistão, uma peruana, 2 mexicanos, eu e mais uma brasileira, e 3 americanas, sendo que dessas americanas, uma só era de pai e mãe americanos. Um era de ascendência russa e a outra era de ascendência chinesa também. Então, é uma expansão pessoal também, né, enorme, assim, de conhecimento de outras culturas, de conhecimento de outras realidades, e ao mesmo tempo que o debate é sempre um debate de educação global. Então, a gente conversa muito sobre os organismos internacionais, como o Banco Mundial, a OCDE, a ONU, e então ao mesmo tempo que tem muita teoria, também eles tentam trazer para essa parte prática de pensar em nós enquanto atores dentro desse mundo global. Então, acredito que é isso, uma visão mais superficial da coisa. Também me coloco à disposição para responder qualquer pergunta. Boa.
Camila, é com você para falar do LDT. Oi, gente, boa noite. Bom, então eu sou ex-aluna do LDT, eu fiz um mestrado em 2015 para 2016, e esse é um programa bem prático também, pouquíssimo acadêmico. O nosso projeto final, que a gente tem que entregar ao final, é um produto, alguma coisa que a gente testou, funcionou, alguma ideia que a gente teve e alcançou algum resultado, e a gente apresenta tudo isso no final em uma feira, que é super divertida, inclusive, mais ou menos no final do curso. O curso dura um ano, mais ou menos, acho que dá uns 11 meses, na verdade, sendo que o que vai do outono de um ano, né, até o verão do outro ano. E aí, no verão, a gente pega um pouco menos de créditos e tal, a gente acaba focando mais nesse projeto final, que, assim, é uma loucura no fim, mas é super legal, vale super a pena você ver alguma coisa que você fez funcionando, etc. Eu acho, então, que o LDT é para quem gosta de criar alguma coisa, de ver essa coisa funcionando, que gosta de criar soluções. As pessoas que vão para lá, elas vêm de formações muito variadas, a minha era engenharia da computação, mas você não precisa ter uma formação em tecnologia. As pessoas normalmente saem de lá para trabalhar com startups de educação, trabalhar no governo, trabalhar com pesquisa, trabalhar em escolas. E o que essa pessoa que sai da LDT sabe fazer? Ela sabe principalmente criar experiências de educação. Então, como que eu faço para pegar essa teoria educacional, né, e transformar isso em uma experiência onde a pessoa passa por essa experiência e ela vai aprender alguma coisa no final. Então, as pessoas, seja no meu caso, eu saí para trabalhar com um produto, é uma startup, outras pessoas vão fazer UX, outras vão trabalhar em escolas, muitas vão empreender também, então é um curso bem empreendedor, para pessoas bem empreendedoras. E é um curso muito interdisciplinar. Então, primeiro, as pessoas que vêm de lá já vêm de formações muito diferentes, o que é super legal, porque é um clima, assim, de muita expansão também, como o Hugo falou. Você conversa não só com pessoas que têm bagagens culturais diferentes, mas também que têm bagagens de vida, de experiência acadêmica e profissional muito diferentes. Ele é muito focado em trabalhar em grupo. Eu acho que a grande maioria das matérias que você vai pegar, você vai estar sempre trabalhando com outras pessoas, então é bem direcionado assim, para quem gosta de trabalhar em grupo, ou que pelo menos está disposto a aprender a trabalhar em grupo. E ele é muito prático, né? Então, eu acho que uma coisa legal também de falar é que ele também tem muito espaço para você pegar outras matérias. Então, para você se formar no LDT, você precisa de 45 créditos. Desses 45 créditos, mais ou menos 15 estão pré-determinados. Então, cada matéria são os 3 créditos. Então, tem umas 5 matérias que você tem que escolher ali, e o resto tem todo esse espaço para você decidir o que você vai pegar. Então, é um mar de oportunidades, tem muita coisa legal em Stanford. Tem muita gente incrível, acho que também isso faz super parte da experiência. Eu lembro até hoje de uma vez que eu estava no mestrado e eu tinha assistido um documentário que tem no Netflix, que chama A Máscara em que eu Vivo. E fazia super sentido com o que eu estava pesquisando na época. E eu fiquei pensando, nossa, seria super legal, imagina só se eu conseguisse conversar com esse cara. E eu fui num workshop no mesmo dia e o cara estava lá. Então, claro, dei muita sorte, mas é o tipo de coisa que pode muito bem acontecer em Stanford. Então, eu acho que isso tudo faz parte do processo. Tem uma pergunta que fizeram, que eu anotei, que é sobre estágio. Então, eu não sei muito bem sobre os outros, mas na LDT você tem que fazer 2 quarters, você tem que fazer estágio. Então, normalmente a gente faz no verão e faz, eu acho que na primavera também a gente pega um pouquinho menos de créditos e acaba fazendo mais algum estágio. E, bom, eu acho que é isso por enquanto. Então, qualquer dúvida também, estou aqui à disposição. Perfeito. Então, agora, pessoal, vocês já conhecem um pouco melhor dos 4 grandes programas que existem lá na GSE, em Stanford. Conhecem que o Lehman Center ajuda vocês financeiramente a realizar esse sonho de estudar fora e melhorar a educação brasileira. Cada programa tem uma característica completamente diferente da outra, mas... Raiz, você esqueceu o Education Data Sciences, EDS. Perfeito. Perfeito. Já temos 3, mas tem mais um. Perdão, então, vai lá, Rodrigo. E depois também, se Rodrigo quiser já falar, ou Ana Queiroz quiser falar sobre o programa de Visiting e de Exchange também,
ia ser legal antes da gente começar a falar do programa de mentoria. Vai lá, Felipe, perdão. Tá, joia. Só para dar um pouquinho mais de opção para vocês, tá, pessoal? Assim, bastante coisa. Tem hora que opção demais chega a ser até difícil fazer uma escolha, né? Mas a gente está aqui para tentar ajudar um pouquinho, direcionar qual que é o perfil para cada um desses programas, tá? Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Felipe. Eu não fiz o Education Data Science, tá? Por quê? Porque esse é um curso de mestrado novo na Escola de Educação. Não tem nenhuma turma ainda. A primeira turma está sendo no processo de seleção da primeira turma agora, e essa primeira turma começa em setembro. Só que como aluno de doutorado, eu terminei o doutorado ano passado aqui, eu peguei muitas matérias, muita coisa nessa área de Data Science, então eu estou tentando ajudar aqui para dar um pouco de suporte em ajudar vocês e poder responder qualquer pergunta que tenha a ver com matérias e essa coisa mais voltada para Data Science. Bom, o Education Data Science é um mestrado, o mais longo dos 4 mestrados que foram apresentados até aqui, um mestrado de 1 ano e meio. Ele tem, no verão, um requisito de um internship ou então de um research assistantship. Ou você vai trabalhar diretamente com um professor aqui, né, dentro da escola de educação, ou fazer um mestrado, um estágio fora da escola, supervisionado pela escola de educação. Dentre os cursos de mestrado, ele é o curso mais engessado, vamos dizer assim, em termos de matérias que você pode pegar. Tem muito pouca flexibilidade para você fazer escolhas individuais de que matérias pegar. Mas, por outro lado, é um curso que te força bastante a passear por Stanford. Por quê? Porque, além das matérias principais do curso, você tem que fazer 3 especializações, 3 linhas de especialização de 5 que são ofertadas pelo curso de mestrado. E essas linhas, elas passam por diversos departamentos aqui. Então, você vai acabar fazendo, por exemplo, deixa eu até abrir aqui, eu não sei de cor, mas, por exemplo, Natural Language Processing. Se você pegar essa linha de especialização, você acaba indo para a área de ciência da computação, para a área de linguística, ou então para o Network Science, você acaba indo para a ciência da computação, ciência política, né? Tem uma série de outros departamentos. São 5 linhas, tá? Isso está no site, eu posso colocar aqui no chat depois a referência para vocês verem, mas são 5 linhas que fazem vocês passear pelo campus obrigatoriamente. Então, por mais que você não possa escolher bem, eu quero fazer tal matéria, ou uma lista de matérias, o curso é desenhado para que você busque outras áreas e outros departamentos aqui dentro do Stanford. Existe uma flexibilidade, você consegue pegar uma matéria em 2 trimestres no final do curso, mas é bem limitado em comparação aos outros, tá? Em termos dessa questão de flexibilidade. Para quem que é esse curso, né? Data Science está muito na moda, né? Ciência de dados está muito na moda, assim. Mas quem que tem que fazer? O que você vai fazer se você resolver aplicar e entrar para o curso de Data Science? Você tem que esperar trabalhar com computadores, então, trabalhar com análise, processamento de dados. E aí, dados, a gente está pensando em processamento de dados aqui de uma maneira bem ampla. Você pode estar processando uma série de textos, você pode estar processando resultados de uma pesquisa, você pode estar processando resultados de um survey, de uma entrevista, né, com um número de pessoas. Então, o que você tem que esperar você vai ter um corpo de dados para trabalhar e você vai trabalhar com métodos computacionais para tentar fazer a análise desses dados. E o que o curso vai te dar? O curso vai te dar o ferramental para fazer esse tipo de análise, parte para você aprender a apresentar os resultados dessas análises, né? E como comunicar isso bem. Eu acho que basicamente é isso. A ideia de você fazer a internship e o research assistantship é super importante porque esse tipo de habilidade, que é uma habilidade muito técnica, você só aprende na marra. Você só aprende sentado, tentando trabalhar os dados, e aí você vai errar, e vai ter alguém que vai te ajudar, e você vai fazer... você vai aprender fazendo, né? Então, você precisa... Por isso que o curso pede durante o verão, né? Esse tempo de dedicação, seja para uma internship ou seja para um research assistantship
com a monitoria alguém aqui de Stanford. Eu acho que é isso, eu estou à disposição para a gente conversar um pouco mais. Qualquer dúvida, é só falar. Perfeito. Tem um professor aqui meu em Chicago, Felipe, que diz: seu modelo é uma máquina. Se você bota lixo no modelo, sai lixo do seu modelo. Então, Data Science está aí também para auxiliar a gente, né, a limpar a base de dados, tratar a base de dados de uma forma que seja legível para que o nosso modelo dê outputs que sejam interessantes para a gente tomar decisão. É isso. Ana Queiroz, quer falar alguma coisa? Oi, Raíssa, obrigada, viu? Então, a minha experiência, ela é mais no lado da pesquisa mesmo, né? Então, eu não participo de aulas, por exemplo, voluntariamente, claro que eu posso participar, mas não tenho um programa que eu tenho que seguir, mas o meu foco é em desenvolver um projeto aplicado à educação brasileira. Então, com o comprometimento da gente trazer o resultado disso tudo que a gente está fazendo aqui para a educação no Brasil. Então, como pós-doc, né, dentro do Lehman Center, esse o meu trabalho, não é o foco da nossa sessão hoje, mas para quem tiver, né, interesse em saber mais nessa parte de pesquisa também, fico à disposição, fiquem à vontade para entrar em contato. E é isso. Perfeito. Alguém quer falar brevemente sobre o programa de Visiting e de Exchange, ou a gente deixa isso para uma outra sessão? Como vocês preferirem. Rodrigo, quer dizer Olá, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Então, falar rapidamente, eu tive 2 períodos em Stanford, o primeiro foi no primeiro semestre de 2016, e eu fui visiting student, que a gente chamaria de doutorado sanduíche aqui. Então, eu trabalhei diretamente com o professor Paulo Blickstein, que é uma referência internacional na área de tecnologia educacional. E naquela oportunidade, como visiting student, eu tive toda a oportunidade de participar das aulas como um aluno normal de Stanford. Inclusive, eu tive moradia de aluno, então não existia diferença nenhuma naquela minha situação de aluno em relação aos próprios alunos de Stanford. E era uma experiência incrível em todos os sentidos, por todos os recursos que a universidade oferece e o que o Lehman Center também dá de suporte. Basicamente, você se sente em casa só do fato de chegar no primeiro dia e falar com a Cristina, por exemplo, você já acaba sabendo que você está num ambiente totalmente acolhedor, um ambiente brasileiro. A minha segunda experiência começou em 2018 e foi até 2020, 2 anos como pós-doutorando. Também, acho que não vou repetir que tudo que acontece dentro, eu me dediquei bastante a grupos de pesquisa e aulas, principalmente nas áreas de política pública e tecnologia e inteligência artificial, além de tecnologia educacional. E eu voltei com uma bagagem grande para o Brasil. Eu queria falar um pouquinho também da volta, eu acho que isso é importante. Basicamente, o e-mail da gente, o telefone não para, de gente pedindo assessoria, palestra, trabalhos. É muito gratificante esse momento de volta. E principalmente quando voltamos, nós notamos o quanto que esse período, a cada vivência, a cada conversa, a cada reunião foi rica para o nosso crescimento pessoal e também para o crescimento daqueles locais que nós estamos atuando e trabalhando. Então, isso me levou hoje por exemplo, a pensar planos para um estado inteiro. Eu acho que isso o quanto que Stanford qualifica, e eu sei que as pessoas que vão para Stanford já são pessoas que estão muito interessadas, fazendo muitas coisas bacanas durante a vida inteira. Então, é quase uma consequência de todo o trabalho que foi feito durante a vida. Mas o reconhecimento no Brasil fica muito maior. Então, isso eu diria para todo mundo, olha, não perca a chance de aplicar e de aproveitar ao máximo. Para terminar, tem algo que é muito comum. Eu fiz mestrado e doutorado no Brasil, um programa multidisciplinar. Isso é uma área da CAPES. Eu nunca ouvi essa palavra nos Estados Unidos. E eu acho que isso é muito interessante. Então, eu poderia estar na escola de direito, na escola de computação, na educação, na escola de design, que você está fazendo a mesma trajetória. Você está trazendo conhecimento e versando conhecimento para o assunto que você tem interesse. Então, também quero ficar à disposição para quem quiser falar sobre visiting, qualquer outra característica do Stanford. E é um prazer falar com todo mundo.
Perfeito, belíssimas histórias. O senhor quer dar uma última palavrinha, professor, antes da gente seguir? Não, eu queria agradecer a ajuda e a participação dos nossos alunos, né, que são grandes amigos nossos, e agradeço a sua participação. Perfeito, são trajetórias incríveis realmente e inspiradoras, né? Primeiro, a diversidade dos programas, então basicamente tem programa para todos os gostos, desde para quem é mais analítico até para quem é mais prático. E para quem está motivado, para quem ficou animado e disse agora, meu Deus, quero aplicar, o que é que eu faço, né? Então, qual é o seu primeiro passo? Para a gente, o que seria o primeiro passo é se inscrever no nosso programa de mentoria gratuita da Brasa para mestrado e doutorado fora. O nosso programa, que se chama Brasa Pré, porque ele é um pré-universitário, ele é 100% gratuito, ele vai te preparar em todas as etapas do processo para fazer um mestrado e doutorado ou doutorado no exterior, sendo tanto na Europa quanto na América do Norte. Tem algumas regrinhas de elegibilidade, mas não são muitas. O estudante tem que ser pelo menos do último ano da graduação ou do último ano do mestrado, ou pessoas já graduadas. Se você ainda está no meio da sua graduação ou começando o seu mestrado no Brasil, não tem problema, fala com a gente, que a gente já pode ir dando basicamente o caminho das pedras, como é que você pode se preparar melhor para se tornar um candidato mais competitivo, quase que fazendo uma mentoria de fundamentos. Não é um programa tão estruturado quanto a mentoria 101 do nosso Brasa Pré, mas pelo menos já é uma ajuda, já é um guia para quem quer estudar fora e ainda não é elegível para o programa. Porque o programa é destinado para pessoas que querem genuinamente aplicar para a graduação no exterior agora, em 2021. Então, quando o application fechar agora em 1 de dezembro ou 15 de dezembro, que é normalmente o processo que as escolas estão fechando as applications, a pessoa tem que ter se inscrito. O programa começa, você se inscreve agora, o programa começa em maio e você fica conosco até o final de suas aplicações, em dezembro ou janeiro. Se você passar em mais de uma universidade, que é bem comum, os nossos mentis costumam passar em muito mais que uma universidade, o seu mentor também vai te ajudar na escolha da melhor universidade para você. Como que funciona o nosso programa? É um pareamento 101, que a gente chama, então cada mentor é pareado com um mentee apenas, de mesma área de interesse e mesmo tipo de curso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer fazer doutorado em economia numa universidade americana, você vai ser pareado ou com alguém que está fazendo um doutorado em economia numa universidade americana ou alguém recém-formado em economia numa universidade americana. Você vai ter pelo menos um meeting mensal com esse seu mentor, um meeting 101, e algumas vezes, a depender da disponibilidade do mentee e do mentor naquele mês, os meetings podem até ser semanais. A gente também, como Brasa, como grupo de mentoria, tem calls mensais, em que a gente vai tratar dos temas mais duros que são necessários para a aplicação de vocês. As provas, por exemplo, de GRE e de TOEFL, o Statement of Purpose que vocês têm que escrever, de quem pedir as cartas de recomendação, como é que funciona isso, como é que a gente faz para acessar e para aplicar para a Bolsa de Estudos, a gente traz aluminais para fazer também calls inspiracionais, quando o nível de energia e motivação já está um pouquinho mais baixo. Tem ambientes mais informais também, por exemplo, de happy hours, em que vocês podem perguntar aos outros mestrandos e doutorandos coisas mais pessoais, assim, de como é o nível de estresse, como é a carga de trabalho e esse tipo de coisa.
Esse ano, a gente está com uma inovação que a gente também está dando ajuda de custo para os nossos mentees. Então, a gente ajuda, não dá para todo mundo, mas a gente pelo menos consegue ajudar alguns a pagar algumas taxas de application, né? Chama-se de application fees das universidades, e também ajuda nos exames de GRE e de TOEFL, com base no Financial Aid Needs de cada mentee. Então, por que fazer parte do programa se você não está convencido ainda? É um programa holístico. A gente vai estar presente em todas as etapas da sua candidatura, desde qual é a melhor escolha de programas e universidades para você, até um acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que é muita pressão nesse processo de application e muita incerteza. Se você passa, sua vida é uma. Se você não passa, sua vida é outra. Entre você aplicar e você ser aceito, tem uma janela de meses. Então, a gente sabe o quanto de pressão isso coloca dentro da cabeça de uma pessoa, e a gente oferece esse acompanhamento psicológico. Também muito importante é que a cultura acadêmica no exterior é muito diferente da cultura acadêmica do Brasil. Então, você ter esse suporte de quem já passou por esse processo é fundamental. Só para dar um panorama geral, essas são algumas das universidades dos nossos mentores. Não tivemos ainda mentores de Stanford, mas teremos esse ano. Mas nossos mentores estão aí de Harvard, Brown, Ohio State, grandes universidades nos Estados Unidos e no Canadá. Alguns mitos que a gente sempre acha importantíssimo trazer, talvez seja menos relevante para o público que está aqui hoje, mas é sempre bom trazer, né? Porque o primeiro é, eu estou na dúvida se eu faço mestrado ou doutorado, porque mestrado e doutorado é só para quem quer ser professor. Espero que pela experiência e depoimento de pessoas como o Rodrigo, por exemplo, hoje, vocês tenham visto que o mestrado e o doutorado podem também ser muito aplicado, e não necessariamente depois do seu mestrado, doutorado ou até mesmo pós-doutorado, você não necessariamente precisa voltar para a sala de aula para ser professor. É um dos caminhos. Outra coisa, estudar no exterior é muito caro e conseguir bolsa é muito difícil. Está aqui o Lehman Center de Stanford hoje para nos provar que não é difícil, porque é bastante competitivo. No entanto, as bolsas existem, as bolsas estão aí disponíveis para quem tem interesse. Outro grande mito eu precisaria ter feito minha faculdade no exterior para ter uma candidatura competitiva. Temos aqui N exemplos nesse nosso webinar hoje de pessoas que fizeram faculdade, ou só faculdade, já foram direto para o mestrado ou doutorado fora, ou pessoas que fizeram a faculdade e o mestrado fora, ou no Brasil, e estão fazendo hoje o doutorado fora. Enfim, esses eram alguns dos mitos e verdades que a gente gosta de trazer, porque é sempre bom relembrar. Só para dar um pouquinho de inspiração para quem ainda não está suficiente inspirado, essa é uma mentira do nosso programa, conheça a Duda. Ela acreditava que o processo de application era denso e inacessível, ainda por cima num ano de pandemia, e ela diz aqui que a mentoria me ajudou a definir um propósito de estudo e de vida em meio a essa loucura da pandemia, e mostrou que era possível tirar o sonho de estudar fora do papel. Duda faz Direito na Universidade Federal do Amazonas. Ela ainda não se formou, se forma agora, teve a formatura adiada por conta da pandemia e já foi aceita em mais de 5 universidades, dentre elas Northwestern, University of London, Boston University, Ohio State e outras. E agora está na fase de pleitear as bolsas e funding, tanto com a Erasmus Mundus quanto com a própria universidade mesmo. Então, só para trazer aí uma das nossas muitas histórias de sucesso. Hoje mesmo tivemos um mentee aceito em Cambridge, então são muitas histórias e muita felicidade. Então, para vocês que têm perguntas, chegou a hora do nosso grande Q&A. Para quem estiver interessado em se inscrever no nosso programa de mentoria,
pega o celular e escaneia aí esse QR Code, você já vai ser direcionado imediatamente para o site da Brasa. Para quem tem mais interesse nos cursos que estão disponíveis no Lehman Center, quer entender um pouco mais sobre o Lehman Center e a Graduate School of Education de Stanford, também, mesma coisa, escaneia aí o seu celular com o QR Code com o seu celular para ter mais detalhes. Ficou alguma dúvida? Como a gente falou, não leva dúvida para casa, escreve para a gente no pregrad@gobrasa.org e, se não deu tempo, quer dizer, escreve agora no Q&A. A gente já vai fazer algumas perguntas. Não deu tempo de responder todas as suas perguntas, escreve para a gente. Não leva a pergunta para casa. É isso. Vamos abrir agora para o Q&A. Tiago, é contigo. Gente, muito bom. Assim, obrigado ao pessoal do Lehman Center aí que apresentou, a Raíssa também. O nosso chat pegou fogo aqui no evento. Gostei bastante da participação de todo mundo. Obrigado. Eu vou tentar combinar algumas questões que são mais ou menos referentes ao mesmo tópico. Uma delas é em relação ao processo, o application mesmo do Lehman Fellow e de Stanford, assim. Então, são dois applications separados. Você foi aprovado por Stanford, você automaticamente foi aprovado pelo Lehman Center. Como que funciona o application para as bolsas? São processos paralelos. E o candidato tem que ser aceito pelo programa antes de que o Lehman Center considere uma bolsa. Então, a prioridade é de entrar no programa. Depois, o Lehman Center considere uma bolsa. Mas, na maioria dos casos, se a gente consegue entrar num programa, se o candidato brasileiro consegue entrar num programa aqui em Stanford, o Lehman Center pode apoiar o aluno. Em que momento ele precisa aplicar para o Lehman Center? Só depois de ter sido aprovado por Stanford, ou já é junto os dois applications em paralelo? A aplicação vai para o programa. Okay. Então recebemos, depois do deadline, não é? Os professores no Centro Lehman recebem as aplicações, os dados sobre os candidatos. E participamos no processo de seleção nos programas, especialmente os programas Pulse e ICE. Mas as decisões não são as nossas, mas são decisões da faculdade, do programa. Mas sabemos quem são os brasileiros que são candidatos e temos uma oportunidade de influenciar as seleções dos programas. Beleza, maravilha. Uma outra questão que a gente teve aqui é sobre o custo. A gente teve algumas questões sobre o custo do programa e o quanto as bolsas podem cobrir esses custos e se existe alguma forma de ajuda caso hajam dependentes, por exemplo, vou levar esposa, esposo, filhos, alguma coisa. Existe algum auxílio adicional para essas pessoas? Eu deixo essa pergunta a Felipe Heck. Bom, eu acho que temos duas coisas diferentes. Uma coisa é o que o Lehman Center oferece e outra coisa é o que a própria Universidade de Stanford oferece. Então, para caso de família, então só para dar um pouquinho de contexto, né, eu tenho uma filha e minha esposa também veio para cá, então a gente tem todo um... Bom, a universidade e o Lehman Center fazem um trabalho excelente de nos receber aqui, tá? Sendo bem sincero, bem franco, a bolsa para um aluno
ela é a conta para um aluno. Quando você vem com família, a situação fica um pouco mais complicada. Só que a universidade tem alguns suportes que ela oferece. Então, por exemplo, vindo com família, a universidade tem um programa de fund, que é o University Family Fund. Então, ele dá até $10 mil de apoio para famílias por ano. Então, vamos supor, se você vai ficar aqui para o mestrado de 1 ano, você vai receber, dependendo da sua situação, da sua condição de família, você pode receber até 10 mil. Acho que esse valor, inclusive, subiu recentemente para até $15 mil. Então, isso para quem tem família. O que eu quero dizer com família? É quem tem filhos vindo para cá. Quando é só o casal, eles não podem acessar esse fundo. A universidade oferece outras formas de pedir outros financiamentos. E aí é engraçado que a gente tem que pensar uma coisa, que a gente do Brasil, a gente acha que a gente pedir esse tipo de apoio, parece que a gente está... não sei se eu posso. A universidade aqui, ela tem essas fontes de suporte para isso. Então, eles já esperam que as pessoas que vão ter algum tipo de necessidade vão aplicar, vão se candidatar para receber um fundo extra. Então, existe, por exemplo, um financiamento aqui que ajuda com custos de saúde, que pode apoiar com custos de saúde. Qual que é o grande porém que eu diria disso? Isso tudo são coisas que você vai aplicar depois que você chegar. Então, tem algum nível de insegurança aí. Né? Então, quer dizer, a chance de você receber um apoio maior é grande, só que não é 100% garantido. Então, o financiamento que o Lehman Center dá, ele cobre praticamente todos os custos para um aluno, o que te garante uma casa aqui, uma moradia aqui, tudo direitinho. Só que aí você vai precisar de pensar como complementar para a sua família, então para o seu significant other e para filhos, se você tiver algum filho, tem que pensar como que isso vai ser, e aí tem alguns pontos de suporte. Eu mandei meu e-mail no chat, eu estou à disposição, se vocês quiserem perguntar um pouquinho mais sobre o assunto, a gente tentar entender um pouquinho mais a situação de cada um, eu tento ajudar por e-mail também. Isso, maravilha, obrigado. Eu vou abrir para o pessoal também que está com a mão levantada. Eu vou seguir a ordem que está no meu chat aqui, então eu peço perdão se alguém levantou a mão antes e tal. Mas a Jusilene, você quer ter uma pergunta? Olá, boa noite a todos. Boa tarde também, né? Estamos em alguns fusos horários. Eu acho que é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo difícil, porque a gente está no meio de uma crise de Covid. Então, acho que minha pergunta é basicamente como é esse processo de seleção, né, que já se iniciou do ano passado, está lidando com essa situação. Muito obrigada a todos e parabéns pela apresentação. Aqui no Centro Lehman, queremos que os candidatos interessados entram em contato já, não é? Agora, porque queremos saber quem se interesse e quais são as necessidades de apoio antes do processo da seleção. Então, um problema para uns brasileiros é o nível de inglês, não? Fluência em inglês. Então, ou a Brasa, ou a Fundação Lehman, ou o Centro Lehman pode ajudar, ou possivelmente possamos ajudar com inglês antes do processo de aplicação. Então, para todo mundo aqui, queremos que vocês entram em contato conosco antes de novembro próximo, para saber quem se candidata e como nós podemos ajudar. Só queria aproveitar a deixa do professor David sobre o inglês. A gente também teve algumas perguntas referente a como que eu faço para comprovar o inglês, qual que é o nível de inglês que as universidades pedem e tudo mais. E aí eu queria dar um testemunho próprio, assim, a ideia do que é um inglês
fluente, o inglês acadêmico no Brasil, às vezes é muito superestimada, assim, né? Então, às vezes a gente acaba ficando mais preocupado, mais ansioso do que realmente é preciso. Então, óbvio que você vai precisar se comunicar em inglês, vai precisar ter aulas e escrever em inglês, mas isso é possível de se aprender e é possível de se treinar, e a gente está aqui, a gente passou por esse processo de se aperfeiçoar no inglês também, e as universidades estão cientes deles. Então, universidades de renome como Stanford, por exemplo, que abriga já há tantos anos alunos internacionais, eles têm uma estrutura muito preparada para receber a gente e simplesmente não ter aquele inglês quase nativo não é um impedimento para você fazer o seu programa. Gabriele, você está com a mão levantada, você tem uma pergunta? Acho que você está muda. Não mudou. Congelou, eu acho. Congelou. Vamos passar para a Débora, então. Eu tenho tudo. Oi, Gabriel. Eu acho que... Desligue o vídeo, né? E você terá um melhor áudio. Eu acho que a gente está com probleminha de conexão ali com a Gabriele. Enquanto a gente tenta resolver isso, Débora, você está com uma pergunta também para a gente? Eu tô sim. Boa noite, boa tarde, né? Eu fiquei encantada por 2 programas, pelo POLS e pelo LDT. A mentoria ajuda a gente a escolher qual é o melhor programa? Ou eu posso, sei lá, aplicar para os 2? Eu deixo a palavra para a Brasa, né? A mentoria, acho que com certeza é parte da nossa função aqui. Você vai ter que realmente escolher qual dos programas você vai se candidatar a partir do momento que as inscrições começam, que geralmente é a partir de setembro, início de setembro, e a gente começa as atividades da mentoria já em final de abril, ali, começo de maio. Então, assim, durante todo esse período, a gente vai ter bastante evento ali de reflexão, vamos entender o que você está buscando, e a gente vai tentar também, possivelmente, conectar com o pessoal, por exemplo, de Stanford, pessoal do Lehman Center, para entender mais também desses programas, para guiar você nessa decisão, assim. Raíssa, algum comentário? É parte do papel do mentor, já está intrínseco aí, que quando a gente vai fazer o seu pareamento one-on-one, o seu mentor vai te ajudar com tudo, a escolha das universidades, dos programas, e a Brasa está aqui para fazer as pontes. Por exemplo, o mentor não tem contato com ninguém de Stanford, mas você está em dúvida entre 2 programas de Stanford, então a Brasa vai e ajuda vocês a gente coloca todo mundo em contato, conversa e etc. Mas, sim, a mentoria, a resposta simples, sim, a mentoria te ajuda a decidir tudo. Programa e universidade, sim. Você não está sozinha. Você não está sozinha nessa indecisão. Acho que a Gabriele conseguiu voltar. Gabriele, você tem a pergunta? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Desculpa, minha internet estava um pouco estável, mas o que eu queria saber é a respeito do momento certo para aplicar para o mestrado. Então, vocês acham que a gente precisa ter alguma experiência profissional antes? Como que funciona esse momento de decisão de quando aplicar? Queria dizer uma coisa um pouco diferente, Gabriela, que para nós o mais importante critério para o apoio do Centro Lehman é um compromisso de trabalhar para melhorar o sistema educacional do Brasil. Então, não queremos apoiar candidatos que querem ficar nos Estados Unidos, viram professores nas universidades norte-americanas. Não nos interessa muito essa saída do Brasil.
queremos candidatos que querem voltar para o Brasil e participar na luta de melhorar o sistema educacional do Brasil. Então, em termos da sua pergunta, vale uma experiência no sistema educacional, como professor, como policy maker, mas não precisa, não é necessário, não é critério mandatório. Perfeito, muito obrigada. Obrigado. Ótimo. Tiago? Boa noite. Só um minutinho, Fernando, a gente já pergunta para você. Vai lá, Tiago. Bom, obrigado. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. E aí, acho que o que me atraiu um pouco na fala de vocês foi esse aspecto interdisciplinar e multidisciplinar, que até o Felipe comentou que deveria ser tratado aqui no Brasil também com mais frequência. E aí eu fiquei muito curioso, eu já tinha muita curiosidade com relação ao LDT, e aí eu fiquei curioso a respeito dos estágios. Eu nunca consegui captar se os outros programas também têm esse estágio, mas talvez queria que talvez a Camila pudesse comentar um pouquinho mais como funcionou isso, como foi essa experiência e como contribuiu também para o futuro, tanto para o projeto como também para a carreira profissional dela. Então, obrigado. Legal. Bom, como eles funcionam? Você pode pegar, sem ser no verão, nos outros quarters, você pode pegar até 10 horas por semana de estágio, que pode ou não ser remunerado. Então, isso acontece muito nos Estados Unidos, tá? Tem muito estágio que não é remunerado. Eu não precisava, assim, por causa da ajuda da bolsa do Lehman Center, então eu peguei o meu primeiro estágio, foi na primavera, e foi tipo uma secretaria de educação lá de São Francisco, porque eu queria conhecer justamente um pouco mais sobre a realidade agora eu não lembro como eles chamam, mas era uma escola para crianças, assim, que tinham ido para, tipo, juvenile detention, que é tipo a FEBEM do Brasil. Então, a criança sai desse lugar e elas vão para essas escolas. Então, eu fiz lá, que me ajudou a entender também, formar um pouquinho de base, porque eu estava estudando para o projeto final. E no verão, uma conhecida de uma menina do curso estava fundando uma startup, e aí eu trabalhei com eles, e era super legal, porque eu queria também entender, o Vale do Silício é famoso, né, por ter essa cultura de startup, de testar, criar inovação e tal, então eu queria muito ter essa experiência, então foi super legal. Era uma startup que estava passando por uma aceleração, aí ficava dentro da Zynga, né, que é aquela empresa que faz joguinho no Facebook. Então foi super legal, porque deu para eu ter realmente essa experiência de ver como as coisas funcionam por lá. E aí no verão você pode pegar mais horas, você pode pegar até 20 horas por semana de estágio. Você também pode pegar até 3 quartos, na verdade, 3 trimestres, né? Além desses 2 que são obrigatórios, você também pode pegar mais um. Mas assim, é uma loucura, e eu acho que isso é um super ponto positivo de ter a bolsa, porque a não ser que realmente, claro, você tenha outros custos adicionais, mas você não precisa ficar correndo atrás de dinheiro, então não pode ter um tempo para se dedicar só aos estudos. E isso também é super legal. No primeiro trimestre tem uma feira também, com pessoas que podem te oferecer estágio depois. Então, você conhece desde gente que está no terceiro setor até startups, até empresas um pouco maiores. Então, tem bastante essas oportunidades no campus também. Então, é bem legal, é uma super experiência. Tiago, a gente já passou 15 minutinhos, vamos abrir só para a última pergunta e aí a gente encerra. Pode ser. Eu vou pedir para a Paula, porque ela já estava com a mão levantada ali faz um tempinho. Paula, você pode perguntar para a gente? Oi, obrigada por todo mundo que está aqui dando esse tempo. Eu perdi o comecinho, mas eu acho que a minha pergunta outras pessoas têm interesse, que eu perguntei ali no chat também. E eu queria, na verdade, saber exemplos das pesquisas que os Lehman Fellows fazem, vocês Lehman Fellows que estão aqui, se puderem contar um pouquinho quais são as pesquisas de vocês e como que elas se alinham dentro dessa ideia do Lehman de querer contribuir para o Brasil e tudo mais, quais são as pesquisas de vocês?
Camila, quer começar? Sobre as pesquisas, você pode repetir a pergunta? Desculpa. Na verdade, qual é a sua pesquisa? Mas para a gente ter alguns exemplos de pesquisas que são contempladas pelo Lehman Center e basicamente isso. Então, como o LDT não é muito focado em pesquisa, né? Ele é focado no projeto. E você não precisa ter um projeto para ir, embora seja bom você dar uma intenção, assim, de coisas que você gostaria de estudar, de trabalhar, quando você faz a sua carta de propósito. No meu caso, o projeto que eu desenvolvi lá era um programa, eu queria trabalhar, então, com adolescentes que estavam, assim, em situações emocional mais pesada, né? Então, no final, eu desenvolvi um currículo de educação maker com autoconhecimento, que usava também algumas tecnologias que os alunos podiam usar. E aí foi isso que eu desenvolvi enquanto lá. Mas não era bem uma pesquisa, né? Era mais um projeto, uma solução. E Hugo? Hugo está ainda conosco? Ou saiu? Acho que o Hugo saiu, professor. Saiu. Felipe? Bom, eu vou aproveitar e vou responder uma outra pergunta também que estava no chat, que é parecida com essa, tá? Vou juntar duas coisas, perguntaram sobre o que tem esse data science com educação, né? E como que isso se junta, né? Então, como aluno de doutorado, meu foco era bem acadêmico, e aí eu desenvolvi pesquisa na minha tese de doutorado, de uma forma bem geral, eu olho muito para a relação Estado-município no Brasil e provimento de educação pública. O que isso quer dizer para os alunos e como que isso se desdobra em diferenças de resultados e coisas desse tipo. Então, por exemplo, um dos projetos dentro da minha tese, eu olho para o estado de São Paulo e eu pego todos os planos municipais de educação de São Paulo. Então, são 645 planos municipais. Se eu fosse ler todos os planos e fazer uma análise de todos os planos por minha conta, o professor Planck, o professor Carnot, iam me matar porque eu ia ficar aqui 10 anos. E aí não ia dar muito certo essa brincadeira. Então, o que eu fiz? Eu usei um processo que chama Structural Topic Modeling, que é uma forma de fazer uma análise. Eu peguei esses textos, transformo eles em um banco de dados e faço uma análise em cima desses textos, tentando entender se, quando os planos municipais estão mais parecidos, mais próximos com o plano estadual, o que isso quer dizer em relação à nota dos alunos das escolas municipais e estaduais no mesmo município? Tem diferença? Quanto que é essa diferença? O que acontece quando um plano é mais similar ou mais diferente? Então, isso é um exemplo de um projeto que trabalha com Data Science. Então, eu pego, no fim das contas, só para ter uma noção de banco de dados, o que isso acontece, eu pego meus 645 planos, ele virou um banco de dados com mais de 1 milhão de linhas. Porque para cada frase no texto, né, no plano municipal, cada frase é uma entrada no meu banco de dados. Então, eu preciso de uma coisa, de um instrumental, para conseguir lidar com esse tipo de tamanho de informação, com esse tipo de análise. Então, esse é um exemplo do meu projeto e um exemplo de como trabalhar Education Data Science. E queria dizer que temos projetos, alunos estudando formação dos professores, gerência das escolas, financiamento de educação, coisas assim. Então, tem muitas linhas de pesquisa disponíveis no Centro Lehman. Legal, obrigada. Para encerrar, queria agradecer a todos da Brasa, todos do Lehman, todos que participaram hoje do nosso evento. Espero que tenham gostado. Se te ficou alguma pergunta, escreve para a gente. E espero que a gente veja vocês no futuro, aplicando aí para a Graduate School of Education e aplicando para a mentoria da Brasa. Muito obrigada aí por ter tirado essa horinha da segunda-feira do dia de vocês. Até a próxima, pessoal.